Graça e paz, povo do avivamento. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. É maravilhoso servir a esse Deus. E é maravilhoso estarmos aqui mais uma vez para louvar e glorificar o nome santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos iniciando um novo tema. Esse tema que nós vamos trabalhar agora vai ficar no mês de novembro e no mês de dezembro. Amém? Então é um tema que nós vamos ocupar 2 meses falando sobre ele, que é paz e provisão. Quantos querem ter paz? Quantos querem ter provisão? Amém. Existem alguns segredos para que nós possamos ter paz e para que nós possamos ter provisão. Alguns dos segredos são fáceis, algumas coisas são tranquilas, outras vai precisar de exercício. Amém, amados? Vai precisar que nós nos exercitemos para que nós possamos adquirir aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre um detalhe para que nós possamos ter paz e provisão através de uma coisa muito interessante, que é a aliança. Quantos aqui têm aliança com alguém? Se você falar assim, eu não tenho aliança com ninguém, olha para o teu dedo, que você deve ver que você tem aliança com alguém. Amém? Então, você fez uma aliança. Jesus, ele fez uma aliança conosco. E hoje é dia de Santa Ceia. E Jesus, no dia da ceia, ele disse assim: este é o cálice da nova e eterna aliança. Quer dizer, então Jesus fez uma aliança conosco, e nós hoje vamos realizar essa aliança através da Santa Ceia. Mas nós precisamos entender que uma aliança, ela é constituída de várias maneiras. Amém? De várias maneiras. Então vamos supor, quando você vem para uma igreja, você está fazendo uma aliança com o pastor daquela igreja. Então, vocês que estão aqui estão aliançados comigo. Amém? Então há uma aliança entre nós. Qual é essa aliança? A aliança de nós estarmos o que? Orando um pelos outros. Então é como nós fazemos assim um tipo de um pacto, né? Vamos orar uns pelos outros, vamos estar juntos, vamos vivermos juntos as novidades de Deus na nossa vida. Então isto é uma aliança. Então eu vou orar por vocês e vocês vão ser abençoados através da minha oração. Aí vamos supor que uma pessoa, ele fala assim, eu não quero mais esta aliança, eu vou para uma outra igreja. Então você quebra aquela aliança e vai fazer aliança com outro pastor, com outras pessoas que vão agora cuidar da sua vida, tá certo? Cuidar da sua vida não material, mas da vida espiritual. Amém, amados? Porque é muito importante que nós tenhamos alguém orando por nós. Então eu tenho aliança com os nossos apóstolos, apóstolo Ronaldo, apóstolo Dolores. Eles têm aliança com o apóstolo Edmilson, com a apóstola Marisa. Amém? Então as alianças que nós vamos fazendo é que vai nos prover e vai nos dar vida, que vai nos dar amplitude. Então, dependendo da aliança que nós fazemos, é onde nós vamos prosperar ou não vamos prosperar. Amém? Então, se nós fizermos, por exemplo, uma aliança com um sujeito rebelde, esse sujeito já está debaixo de quê? De maldição, porque ele é rebelde, né? Então aí você faz uma aliança com aquela pessoa, você não vai ter o que? Prosperidade. Você não vai, sua vida vai ficar amarrada, vai ficar trancada, porque a tua aliança não te traz prosperidade. A tua aliança não te traz paz. A tua aliança não te traz os benefícios que uma aliança tem que trazer. Amém, amados? Então nós vamos hoje ver uma aliança
e as consequências desta aliança. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Josué, no capítulo 9. Glória a Deus. Vamos lá, Josué, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor: depois sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam além do Jordão, na região montanhosa, na baixada e em toda a costa do grande mar, defronte do Líbano, os heteus, os amoreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se juntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Olha só, esses reis, o que eles fizeram? Fizeram um acordo, fizeram uma aliança. Só que antes deles, quando eles fizeram essa aliança, Josué já havia derrotado Jericó e já havia derrotado a cidade de Ai. E aí, quando eles souberam que Josué tinha derrotado Jericó e derrotado a cidade de Ai, eles tiveram medo. Diga aí para o seu irmão, eles tiveram medo. Tiveram medo da aliança que eles tinham feito. Porque eles tinham feito para fazer o que, amados? Para ir pelejar contra Josué e contra Israel. Ou seja, eles estavam mexendo e estavam se organizando em aliança para pelejar, para ir contra o ungido de Deus. Olha só, versículo 3: ora, os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera a Jericó e a Ai, usaram de astúcia, diga aí, usaram de astúcia, e foram e fingiram embaixadores, tomando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e recozidos, tendo nos seus pés sapatos velhos, remendados, e trajando roupas velhas, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial de Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: somos vindo de uma terra longínqua, fazei, pois, agora pacto conosco. E responderam os homens de Israel a estes heveus: bem pode ser que habiteis no meio de nós, como, pois, faremos pacto convosco? Então eles disseram a Josué: nós somos teus servos. Ao que lhes perguntou Josué: quem sois vós e de onde vindes? Responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez aos 2 reis dos amoreus, que estavam da além do Jordão, e Sião, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai nas mãos provisões para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora pacto conosco. Estes, pois, estes nossos pães, tomamo-lo quente nas nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora, seco e bolorento. Estes odres
que enchemos de vinho eram novos, e eis aqui já rotos, e esta nossa roupa, que nos nossos sapatos, já envelheceram em razão do muito longo caminho. Agora eu quero que você preste atenção no versículo 14, que nós vamos ler agora, e eu quero que você leia junto comigo. Aqui está um segredo muito importante na vida do crente. Vamos lá, versículo 14, vamos ler juntos? Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselhos ao Senhor. Diga aí para o seu irmão: o maior perigo de uma aliança é não pedir conselhos ao Senhor. Pastor, eu vou casar. Você tem que pedir conselho ao Senhor? Pastor, eu vou fazer amizade com tal pessoa. Você precisa pedir conselho ao Senhor? Pastor, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer um negócio. Todo negócio é uma aliança. Todo negócio que você faz, você se compromete e você tem direitos. Então, tudo aquilo que você se compromete e tem direitos é uma aliança, é um pacto, é um contrato. É algo que você faz e que precisa estar debaixo dos conselhos do Senhor. Então, o que esse povo fez de errado? Não pediram conselhos ao Senhor e fizeram um pacto. Ouviram o que eles estavam dizendo, acharam que o que ele estava dizendo era verdade, mas veja que eles fizeram um pacto antes de ir para a guerra contra Josué. Aí quando viram que não tinham condições de lutar, quando não tinham condições de brigar, eles planejaram astuciamente em fazer o quê? De uma forma que eles pudessem viver. Colocaram roupas velhas, sapatos velhos, pegaram pão seco e bolorento, pegaram vinhos já mosto, vinho velho, e levaram e foram até a presença de Josué e disseram: olha, esses pães estavam quentinhos quando nós saímos, e olha aqui eles já secos e bolorentos. Esse vinho era novo, olha, essa roupa aqui, ó, era novinha, mas do longo caminho, até chegarmos aqui até vocês, já envelheceu tudo. Mas era o quê? Era o quê, amados? Mentira. Então muitas vezes existem mentiras, existem coisas que não são verdadeiras, e aí você precisa então pedir conselhos ao Senhor, porque se você estiver nas mãos do Senhor, você não será confundido e não será atrapalhado em nada. Você entendeu isso? Tudo que você for fazer, ore. Você quer uma aliança perfeita? Ore. Você quer ter uma vida de paz? Ore. Você quer ter uma vida de provisão? Ore. Consulte ao Senhor teu Deus antes de fazer qualquer coisa, para ver se há uma aprovação daquilo que você deseja. Por quê? Porque o coração do homem é falho, é mentiroso, é enganoso. Mas se você estiver debaixo de propósitos, Deus vai fazer com que você faça coisas corretas. Corretas. São coisas simples que acontecem na tua vida,
que se você estiver debaixo de oração, Deus vai fazer você prosperar. Coisa simples. Comece a fazer aliança com o Senhor em tudo, até para ir no mercado. Fala aí para sua mão. Até para ir no mercado, faça uma aliança com Deus. Pastor, até para ir no mercado? É. Quantos aqui já compraram coisas desnecessárias? Levanta a mão aí, quem já comprou coisas desnecessárias, que você comprou e nem usou, estragou lá na geladeira. Por quê? Por que você fez isso? Porque muitas vezes a gente compra pelo olho, a gente passa lá, né? E as pessoas apostam nisso, de você comprar pelo olho. Existe uma estratégia, amados, muito interessante, que as mercadorias, elas ficam na altura do teu olho, até tua cabeça. Você já viu gôndola de mercado acima da tua cabeça? Não, a altura delas é até a tua cabeça. E aquilo que eles querem vender mais rápido está na altura dos teus olhos. Essa é a estratégia. Aí você passa e você vai olhando. É assim ou não é? E quantas vezes o mercado não faz o seguinte, muda tudo? O açúcar que estava num lugar agora não está mais. Aí você vai começar a procurar o açúcar. Para que você vai procurar o açúcar? Para você comprar outra coisa que você não comprava. Porque você vai passar por aquelas coisas para chegar no açúcar. É estratégia. Mas se você tiver uma aliança com Deus, você vai dizer assim antes de sair para o mercado: Deus, não me deixa comprar nada do que eu não preciso. Deu para entender? E aí você não vai ser despertado para aquilo que você não precisa. Ainda que as estratégias, ainda que as astutas ciladas sejam armadas para que você encha o carrinho, né? Porque eu já vi pessoas falando: eu fui no mercado para comprar 3 coisas. Olha aqui, ó, quanto que eu trouxe. Ah, porque isso aqui estava em promoção. Ah, porque isso aqui estava não sei no que. Isso aqui estava não sei no que. Aí eu aproveitei e trouxe, né? E isso acontece, amados, em todos os lugares. Todos os lugares. Então nós precisamos aprender a andar debaixo de aliança com Deus, para que nós não sejamos envolvidos nas astúcias. Esse povo de Israel cometeu uma falha muito grande, porque eles não oraram, não pediram conselhos ao Senhor. Senhor, eu faço aliança com esse povo? Era simples. Olha para o seu irmão e falava assim: Deus falava com Josué? Se Josué perguntasse, Deus iria responder para ele? E se você falar com Deus, Ele vai responder para você? Se você perguntar para Deus, Deus vai responder para você? Ah, pastor, eu não sei, porque eu nunca ouvi a voz de Deus. Não, Deus vai agir na tua vida, que você não vai sentir desejo de comprar nada que seja indispensável. Isso aqui é indispensável. Isso aqui é dispensável. Deus não vai deixar você comprar nada que vai estragar depois. Entenderam? E aí, isto é provisão. Toda vez que você deixar de gastar um dinheiro que você não precisa gastar, Deus está trazendo para você provisão. Você está entendendo isso? Hein, amados? Está entendendo? Então toda vez que eu paguei uma conta no dia certo e não paguei juros nem multa, Deus está proporcionando para você
provisão. Aquele dinheiro da multa, aquele dinheiro dos juros, você vai usar para outra coisa, você não vai usar para pagar aquela conta. Então isto é provisão. Mas se você tiver aliança com Deus, Deus vai fazer as coisas acontecer na tua vida. E nós precisamos enxergar isso. Amém, amados? Versículo 15. Assim, Josué fez paz com eles, também fez um pacto com eles, prometendo poupar-lhes a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Olha só, não foi só Josué que errou, mas todos os líderes fizeram a mesma coisa, acreditaram. Se um líder tivesse orado, se um líder tivesse pedido conselho, eles não teriam feito. Então você, líder, é responsável também pelas decisões que são tomadas. Deu para entender ou não? Por isso existe uma liderança na igreja, para que a liderança entre em conselho com Deus e tome as atitudes de acordo com os conselhos que Deus vai nos provendo. Então, quando você vem para uma reunião, onde vai ser decidido, você é líder, diga assim para o seu irmão que você sabe que é líder. Então você não pode ficar de boca fechada. Porque a aliança que nós temos é uma aliança que vai nos levar à provisão, à prosperidade ou não. E a palavra de Deus diz que aquele que cala, consente. Ah, é, pastor? Tem escrito isso na Bíblia? Tem. A palavra de Deus, quando fala sobre os votos, ela fala que se uma mulher casada, que não tem provisão, não tem de onde tirar dinheiro, ela fizer um voto, e ela chegar no marido e dizer assim: meu marido, eu fiz um voto, e o marido ficar calado, ele assumiu a responsabilidade da mulher de prover o voto. Mas se o marido falar: não, eu não concordo com esse voto que você fez, a mulher está livre do voto que fez. É assim que está na Bíblia. Vocês entenderam? O que você entende então? Que se o marido ficar calado, consente. Se ele falar não, ele não consentiu. Então, olha para o teu irmão e fala assim: toda vez que você ficar calado, diante de qualquer situação, você está consentindo com a situação. Olha o que aconteceu no versículo 16. 3 dias depois de terem feito pacto com eles, ouviram que eram vizinhos e que moravam no meio deles. Tendo partido os filhos de Israel, chegaram ao 3º dia à cidade deles, que era Gibeão, Sefira, Beerote e Queriate-Jearim. Mas os filhos de Israel não os mataram, porquanto
Os príncipes da congregação lhe haviam prestado juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Mas os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes prestamos juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, e agora não lhes podemos tocar. Olha só, veja só a situação, amados. Eles fizeram juramento para aqueles homens que chegaram lá e disseram que estavam de viagem e que tinham passado tempo viajando, e eles acabaram fazendo um pacto com eles, um juramento, uma aliança. E aí, quando chegaram na cidade deles, 3 dias depois, descobriram que eles moravam lá e que eram vizinhos. Mas espera aí, agora nós cercamos a cidade, estamos prontos para a batalha, vamos destruir a cidade. Aí aqueles homens se levantam, né, provavelmente, e disseram: não, vocês fizeram um pacto conosco, vocês não podem nos matar. E a congregação, o povo de Israel, ficou: como? Como não pode matar? Deus mandou tomar posse de todas essas terras, e agora vocês estão dizendo que a gente não vai poder tomar essas terras deles? É, porque nós fizemos um juramento pelo Senhor, que não iríamos tocar neles, que não iríamos maltratá-los, que não iríamos fazer nada contra eles. E aí? Como que você ficaria? Espera aí, Deus me deu essa terra, e agora eu não posso ter essa terra? Deus me deu essa porção, e agora eu não posso ter essa porção? Por que eu não posso ter essa porção? Por que eu não posso ter essa provisão na minha vida? Porque eu fiz um pacto, eu fiz uma aliança errada. Você entendeu isso? Que uma aliança errada, você perde provisão, você perde paz. Veja que o povo de Israel se levantou contra os anciões. E por que nós não podemos pegar essa terra? Os anciões ficaram em paz? Não, eles foram perturbados. Eles foram tirados da paz que Deus estava dando para eles, porque eles estavam invadindo as terras, entrando na onde Deus tinha dado de possessão para eles. Já tinham tomado Jericó, já tinham tomado Ai. E agora faltava pegar as terras dos gibeanitas. Mas eles não podiam agora. E aí fizeram um conselho. Olha lá o versículo 21. Disseram, pois, os príncipes: vivam, assim se tornarão rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe disseram. Então Josué os chamou e lhes disse: por que nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver servos, rachadores de lenha e tiradores de água para toda a casa do meu Deus. Respondendo a Josué, disseram: porquanto foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores diante de vós, temíamos muito pelas nossas vidas por causa de vós, e fizemos isso. E eis que agora estamos na tua mão,
faze aquilo que te pareça bom e reto, que se nos faça. Assim, pois, ele lhe fez, livrou-os da mão dos filhos de Israel, de sorte que eles não os mataram. Mas, naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, no lugar que ele escolhesse, como ainda o são. Veja que toda aliança, ela gera uma consequência. Toda aliança gera uma consequência. Então, quando nós nos propomos a fazer uma aliança, o primeiro passo é orar a Deus e perguntar: Senhor, o Senhor está nesta aliança? O Senhor está presente neste acordo que eu estou fazendo? Senhor, o Senhor está presente neste contrato que eu estou fazendo? Seja qual for a coisa, qual seja o negócio, você vai comprar um carro, vai comprar um terreno, vai comprar qualquer coisa, Senhor, o Senhor está neste negócio? Porque eu quero ter paz e quero ser próspero. Você quer paz e quer provisão? Preste atenção nas tuas alianças. Se você fizer alianças bem feitas, Deus vai te trazer paz e provisão. Amém? Às vezes, amados, eu conheci um pastor e a gente conversava muito, e ele uma vez me disse assim: o sujeito pode trazer caminhão de provisão para dentro de casa, mas se a mulher não for uma boa ajudadora, com uma colherzinha de café, ele leva o homem à falência. Olha, que palavra sábia. Sabe o que significa isso? Que eu posso prover a minha casa de uma maneira extraordinária, ter tudo, mas se a mulher não for uma mulher bem organizada e bem administradora, ela acaba com tudo, em pouco tempo. Quer ver uma coisa bem simples? As mulheres aqui me respondam. Quantas aqui jogam o resto de comida fora? Levanta a mão assim. Quem joga resto de comida fora? Aí eu pergunto assim para você: você joga esse resto de comida porque encheu muito o prato? Ou porque você não soube reaproveitar aquilo que sobrou? Sobrou um pouquinho de arroz na panela. Você sabe fazer bolinho de arroz? Fica uma delícia. Vira uma mistura. Sobrou um pouco de arroz na panela. Você sabe refogar aquele restinho de arroz com o arroz novo? Isso tudo, amado, é provisão de Deus. Você não vai precisar jogar fora, você não precisa reaproveitar aquilo que Deus te deu na tua mão. Você jogou fora, você deixou de alimentar a tua casa e deixou de alimentar alguém que precisa. Veja a instrução de Jesus. Quando Jesus distribuiu o pão,
Ele distribuiu pão para 4.000 pessoas de uma vez, e depois para 5.000 pessoas. O que ele fez depois de ter distribuído pão? Ele mandou que recolhesse todos os pedaços que sobraram. Ele não mandou jogar fora, ele mandou recolher. Você sabia que pão velho dá uma farinha de rosca extraordinária? Tem muita gente que joga pão velho fora. Comprou demais, ninguém comeu, ficou lá 2, 3 dias, joga fora. Dá uma farinha de rosca. E se você não sabe aproveitar, olha, eu vou dizer para você uma coisa: pega uma frigideira, passa uma manteiguinha nela, bota na frigideira, você vai ver que o pão vai ficar uma delícia. Ou então até pega aquele pão lá, corta as fatias, passa no ovo, entendeu? Passa no ovo e frita. Vai ficar uma rabanada, não é isso? Hã? Não, vou jogar fora, não presta mais. Deus, Ele te traz provisão, mas se você não souber tratar as tuas provisões, se você não souber tratar as alianças que Deus tem com você, você vai perecer, você não vai ter provisão, você não vai ter paz, você não vai ter fartura, porque você não sabe tratar com a fartura que Deus te dá. Você entendeu? Então aprenda. Do pão velho, faça um pudim de pão. Que delícia um pudim de pão. Hã? Tem gente aí que sabe o que eu estou falando. Tem gente que não sabe nem o que eu estou falando. Se não sabe, procura saber. É uma sobremesa extraordinária um pudim de pão. Mas por quê? Porque eu soube aproveitar. Eu soube aproveitar. Eu soube dar valor naquilo que Deus me deu. Então, quando eu dou valor naquilo que Deus me deu, Deus me dá mais, e mais, e mais, e mais, porque eu sei tratar aquilo que Deus põe na minha mão. Então eu vou ter aliança e vou ter provisão de Deus na minha vida. Amém?